Hoje não vai dar tempo, mas hoje, semana que vem eu vou falar sobre o segredo da costela. Da costela? Por que Deus tirou a costela de Adão? O segredo dela. Hoje se dá tempo, eu vou Não, falar. pode falar, não. Eu já vou ter pedido já permissão. Então pode já ser. Esse daqui eu vou pregar no passado aqui. Eu já falo de Jesus. Ah, tem professor, né? Ali, pensa que já nasce. Ele vai pregar aqui comigo. Não, sabe o que é? Professor, que ele já marcou, senhor, eu vou marcar para não mais para liberar você. Não, beleza, não. Segunda-feira? Você também? Eu tenho que ir também, então vamos seguir, né? Não, calma. Ele trocou agora de igreja, né? Eu não entendi agora. Tempo, né? Você vai E ele é Sabe caprichoso, que né, tem lá? irmão? Foi. Foi. Tá não? Tá, eu coloquei. Segredo nacional, mas o barulho vai trabalhar também. Sempre. Ah, semana que vem é isso? Pode voltar lá no próximo vídeo. Hoje não vai dar tempo não, mas eu vou falar do mistério aqui. Eu vou fazer dois slides aqui. Se eu conseguir chegar lá, eu vou falar sobre o segredo do ruar. O quê? Segredo do quarto. Quatro? É. Esse devolveu para a nossa Devolvi. Na verdade, já todo mundo está adiantando que eu tenho o engenho dentro do capítulo 1 de Deus. Eu saí do capítulo 1 hoje. Porque na verdade, ó, tem coisa que a gente tem que falar, mas tem coisa que não há tanta necessidade de ficar falando. Agora estou mexendo no hebraico, no grego aqui. Aí é mais puxado. Obra da criação. É o verbo, e o verbo é Deus. Pastor, isso é mesmo, terminei lá, graças a Deus. Vai? Terminei lá o curso obreiro. Acabou lá? Foi quanto tempo lá? Rapaz, não se importa de tudo, deu uns 8 meses por aí. Está acontecendo para obreiro, está quanto ali? Varão, quem já estudou comigo, se pagar R$50. Agora, quem não é, se pagar certinho é 70. Se pagar atrasado é 90. Porque é uma coxinha em cima da outra que tem que mandar. Entendeu? Tem que mandar, já desistiu o pessoal. Né? Mas é bom, cara. Faz aqui, né? Eu estou mexendo um monte de coisa no obreiro. Eu falo sobre raridades da Bíblia, obreiros que ninguém mexe. Estava passando assim, eu peguei sobre ceiando com Elias. Fui de Santa Ceia. É, vai. A igreja entendeu o que é. Hoje nós vamos ceiar com Elias, não pela nossa igreja. Rapaz, isso aí. Sabe o segredo aí? É forte, mas Elias é o único profeta, né? Que foi sustentado por 4 pessoas distintas, já aparece com você. Olha isso aqui. Né? Pastor, ora para a gente começar aí. Eterno Deus, Pai querido, obrigado.
obrigado por este momento, Pai. Mais uma vez, estamos na tua presença, Pai. Mais um início de aula, Pai, esse curso, quando a gente já se encontra aqui na posição, nós estamos no glória a Deus, de falar conosco através do Espírito Santo. Abre nossa mente, simplesmente para compreender, meu Pai, tudo aquilo que foi ensinado nessa noite, que possamos assim colocarmos em prática, ser edificação para a nossa vida, meu Pai, e para o crescimento da tua obra, no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos dando continuidade aqui ao livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco. Semana passada nós falamos de Jesus na criação, né? O Velho Testamento revela na palavra Elohim, que é uma pluralidade de Deus, e Jesus também fazendo parte da criação. É lógico que o nome dele não é Jesus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que será revelado nos Evangelhos, nas cartas do apóstolo Paulo, né, como Criador. Aí hoje eu vou falar aos irmãos sobre a obra da criação de Deus. Nos revela 4 considerações. Quando eu olho para a obra da criação, eu preciso aprender essas 4 considerações ou 4 fatores que estão ligados à criação. Primeiro, a criação teve um princípio. Isso que parece bobeira, mas não é. A criação teve um princípio. Como eu disse para os irmãos, nós não estamos falando da eternidade passada, nós estamos falando da criação. E há um Criador por trás, que nós vamos ver aqui, mas essa criação teve um princípio. Em Hebreus, né? Nós temos aí Hebreus 11:3, que eu já falei isso aqui aos irmãos. Quando o invisível torna-se matéria, no raciocínio dos filósofos, isso é uma loucura, porque aquilo que não existe torna-se via a existência. É o princípio de todas as coisas, porque o mundo espiritual vem primeiro do que o físico. O mundo espiritual existe. Então a criação teve um princípio. A Bíblia começa com notas sensíveis e sublimes. No princípio, Moisés não argumenta para provar a existência de Deus, mas declara apenas que Deus existe. A palavra declara sem discussões e preocupações, como a prova da sua existência. Então, no princípio, eu digo sempre para os irmãos que tudo na vida, tudo tem um princípio. Então essa é a primeira consideração. A criação, ela teve um princípio. Tudo na vida tem um princípio. Relacionamento, os irmãos que já estão casados, que já constituíram família, sabem que teve um princípio de conhecimento, né? Para ir para o diálogo, tudo tem um princípio. Então Deus, ele é o Deus do princípio das coisas. Então vamos lá. Segundo, a criação teve um autor, Deus, né? Quando eu falo Deus, na expressão Criador, estou falando da Santíssima Trindade que estava lá. Não há uma criação sem um Criador, pois Deus é o Criador. Primeiro, o versículo da Bíblia nega o ateísmo, o materialismo e o panteísmo. Deus criou, logo Deus existe. Só Deus é eterno. A matéria não existiu antes dele. O universo é obra de Deus. Não surgiu ao acaso e não anda à deriva. É sustentado pelo Deus Criador, que não cochila, hein? Não se cansa nem se fadiga. Aí vem a referência do Salmo. Deus não se confunde com a natureza. Ele se revela na natureza. O homem pode transformar
mas jamais poderá criar. Portanto, a natureza conduz a um Deus onipotente. Então, tudo que nós percebemos parece que foge do controle de Deus. Só que Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Poderia colocar aqui para os irmãos o Salmo 24, quando o salmista diz: o Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que há. Salomão ele diz que é um Criador. Deus, ele é um Criador, e ele, como Criador, ele não está à parte, ele não está longe das coisas que estão acontecendo. Pelo contrário, Deus, ele sabe de tudo que está acontecendo, tá? Só que Deus, ele não fica cochilando diante dessa situação. Ele não cansa, ele não se fadiga. Tem coisas que mexem comigo e não mexem com Deus. Quando o camarada pega uma pedra e joga num crente, mexe com nós, crente. Agora Deus, ele já sabe o destino que vai conduzir a Deus. Você vê que tem reportagem que o cara rasga a Bíblia, cospe em cima da Bíblia, fala que não é a palavra de Deus. Tem gente que fica irado, porque é a natureza humana. Agora Deus já sabe como vai pegar esse camarada, cedo ou mais tarde. Então, essas coisas a gente fica irado, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, a criação teve um autor, e o autor da criação não é outra pessoa senão o onipotente Deus, o eterno. Terceira, a criação manifesta o amor de Deus. Eu já falei. Deus, ele é extraordinário. O amor de Deus é incalculável, não calcula-se. Não calcula. Havia em Deus necessidade de expressar-se, de amar, de ser amado. Deus se revela em seu amor. A criação é a primeira revelação de Deus, né? Desde o princípio, as três pessoas da Trindade já atuaram: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então aqui, ó, por que eu coloco as três pessoas da Trindade atuando na criação? É para revelar que antes da criação, o plano da salvação que foi revelado em João, em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o plano já tinha sido planejado lá. Eu falei semana passada para os irmãos, quando Deus ele vai além do Éden. Ninguém surpreende Deus em nada não, tá, irmão? O irmão caiu, surpresa para mim, para nós, mas para Deus não. Rapaz, o Deus levantou ele, irmão, que super, rapaz. Que ele não estava no nosso meio, Deus soprou o nome dele. Para nós será surpresa, mas para Deus não. Deus nunca é pego de surpresa. Como diz o mineiro, né? E quando você está arrancando o milho, a polenta já está pronta. Deus é assim. Deus nunca vai chegar atrasado nem adiantado, ele chega na hora certa. Por isso que o diabo ele só anda perdendo para Deus. Porque quando o diabo diz eu vou, Deus já está. Aquela história de Eliseu lá, né? O rei, e a gente tem que entender isso. O rei sírio, não é a Síria. O rei sírio, Ben-Hadad, ele armava contra, capítulo 6, né? Armava contra todo Israel, que é uma guerra. Inclusive é por causa dessas guerras aí que o Acabe morre, né? Que antigamente, antes de Acabe, território, o extremo limite, que era território dos sírios, né? Síria e Assíria é diferente. Síria, Damasco, tinha sido dominado pelo pai de Acabe e eles pagavam tributo, né? Pagavam tributo. Só que o problema é que Acabe, eles falam, não vão pagar mais não.
Não vou pagar. E era um lugar bem situado. Era um lugar bem situado. Então eles começaram aquela guerra ali. Na época de Eliseu, tudo que armava dava errado. Porque Deus sempre chegava primeiro. O camarada armava. No quarto dele, a Bíblia usa o termo. O soldado vai falar, ó rei, é que lá nas terras de Israel tem um nome de Deus, que tudo que o rei faz na sua recâmara, Deus revela para ele. Sabe o que é recâmara? É quarto. Na sua intimidade, onde ninguém está vendo, Deus mostra a Eliseu o segredo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque Deus vê tudo. Deus revela o segredo. Tem gente que anda mascarada aí, o dia que Deus me trazer a tomar. Ah, Deus não é Deus que vergonha ninguém. Vai, cego. Vai. Deus, além de envergonhar, manda colocar no outdoor. Olha a vida. Para todo mundo ver. Então a mensagem é: Deus nunca chega atrasado. Eliseu, Deus mostrava, não era Eliseu em si, era Deus a vida de Eliseu. Deus levava Eliseu no camarada, ninguém pode ver isso, planejando. Eu vou armar meu exército aqui. Israel vai passar ali, nós pegamos na croca, como diz hoje, né? Nós vamos pegar eles, nós vamos ficar na tocaia, esperando Israel. Só que Deus chegava lá e falava: Eliseu, avisa o rei de Israel que tem tocaia lá, tem armadilha lá, tem laço lá. Aí o rei não acreditava, porque Eliseu mandava alguém ir, e alguém voltava e falava: e é verdade, ele vai. E assim foi várias vezes tendo livramento. Aí o camarada falou: não, tem alguém no nosso meio que é o culpado aqui, tem alguém que é pelo rei de Israel. Em outras palavras, tem alguém que é caguete, tá? Tem alguém que está no nosso meio que está nos entregando. Aí de repente, não tem ninguém aqui não. O senhor não sabe não, tem um homem de Deus em Israel. Deus fala tudo com ele, rapaz. Isso gera temor, tá, irmão? Se no arraial tiver um homem de Deus, que Deus mostra tudo para ele, tem gente que vai pensar 20, 30 vezes e aprontar. Lógico, Deus mostra tudo pro cara. Oh, essa turma que anda aí aprontando, reaprontando. Deus dorme, Deus não vê. Aí Deus levanta um profeta que vê. Oh. E esses camaradas não chamam particular não, tá, irmão? Deus primeiro vai dando oportunidade falando de arrependimento. Arrependa-te, senão eu virei contra ti. Arrependa-te, vou remover o cartiçal. Arrependa. Aí o cara continua errando, aprontando. Aí Deus agora vai. Puf! O cara tá lascado. Ai, Deus me envergonhou. Lógico que você precisa ser envergonhado. Se você não é, você continua. Se é envergonhado, vai para o céu. Se arrepender também. Então essas coisas aí, meu irmão, a gente tem que tomar cuidado. É bom ter mais gente para ouvir isso. Infelizmente o pessoal não gosta de Bíblia hoje em dia. Mas tem gente que está levando a vida, né, achando que Deus não vê. O dia que Deus trazer à tona, o pau vai quebrar. Não adianta mentir não, porque Deus gosta. Um conhecido nosso aí, ele viveu uma vida de adultério. Deus falou: vou te matar. Deus não mata ninguém não. Pareceu um câncer no intestino dele, rapaz. Quando ele foi lá e confessou o pecado. Aí Deus: agora não te mato não, vou te curar do câncer. Foi lá e curou ele. Então Deus, ele é sério. Deus nos ajuda a servirmos a Ele. Porque esse Deus de amor é o Deus que está sempre na frente. Sabe uma coisa? Deus está sempre na frente de tudo. O mesmo Deus que está na frente está na vanguarda. Está lá atrás. Só que Ele está na frente, guiando o seu povo. Eu vou falar isso aqui em Êxodo. Quando nós chegarmos em Êxodo, eu vou usar. Deus diz assim, ó: e ia o Senhor adiante de Israel em uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem, para que caminhasse de dia e de noite, né? E nunca se apartou deles a coluna. Esse termo em hebraico, adiante,
aponta duas coisas: Deus em primeiro lugar, Deus na frente, Deus como prioridade na frente, Deus como prioridade, e Deus ia adiante. Deus era como prioridade, porque Deus precisa da nossa prioridade, e Deus como primeiro a chegar. Antes de Moisés chegar para Vermelho, eu já tinha chegado há muito tempo, analisado tudo. Aleluia. Para Deus aquilo ali era pegar e pedir que Deus faz coisa extraordinária, porque Deus ele sempre chega na frente. Então a criação manifesta o amor desse Deus. Vamos lá. Quarto, a criação nos conduz à redenção. Criação, ó, João 3,17, tá? Depois, a criação de Deus é maravilhosa, mas é assombrosa, a redenção efetuada por Jesus Cristo, que tirou o homem da lama, do pecado e reconciliou com Deus. A criação é grande. Todo o projeto da criação está apontando para a redenção. Deus não faz nada sem propósito. Deus está criando, né, para mostrar o propósito dessa criação, da criação na redenção. Então, assim como Deus criou de forma maravilhosa, agora a nossa redenção é assombrosa. A gente fica assombrado com essas coisas. Isaías fala o seguinte, Isaías fala no capítulo 1, né? Ele vê um homem todo leproso, chaga, tudo quanto é lado, é um pecado. Aí depois ele fala assim: o poder do sangue da redenção, ainda que o vosso pecado seja vermelho como a escarlate, tornar-se a branco como a lã. É possível, olha o que eu estou falando, é possível você pegar o branco e extingir ele e ficar vermelho, muito rápido. Agora o vermelho ficar branco, quero ver você fazer isso. O branco é neutro, qualquer cor pega nele. Agora o vermelho não é. O vermelho, para você tingir branco, ainda que ele fica branco, vai ficar algumas manchinhas vermelhas. Agora o poder do sangue de Jesus pega o vermelho e transforma em branco, sem deixar marcha nenhuma, rapaz. Isso é a redenção. Glória a Deus. Isso é a redenção. O diabo pode fazer careta, pode te xingar, mas o sangue de Jesus não perdeu o valor. O camarada aprontou, reaprontou, matou, arrancou a cabeça, arrancou o coração, é um psicopata. Se ele entregou a vida para Jesus, ele é lavado, irmão. Não tem jeito. Aleluia. O homem não concorda, o problema do homem, rapaz. Quem morreu na cruz foi Jesus. O seu sangue é poderoso. Você sabe que era impossível no Velho Testamento. No Velho Testamento era impossível andar em santidade genuinamente. Deus ligou aos sacerdotes, mas você tinha que fazer um monte de ritual para ficar santo. E às vezes não ficava como era para ficar. Agora no Velho Testamento é possível nós sermos santos, porque Deus disponibilizou para nós o sangue de Jesus, a palavra que lava. A palavra de Deus nos lava. A palavra de Deus é água que limpa o mais vil pecador. O sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus, a palavra, nos purifica, e o Espírito Santo de Deus. 3 elementos que me faz ser santo. Só eu querer. O sangue de Jesus vem, pega o pecador e dá uma limpeza. A palavra mantém, né, purificado, e o Espírito de Deus todos os dias vai me santificando. Se eu pego esse ritmo, irmão, é muito sério. A redenção, ela me assombra, porque isso tudo tem a ver com o Gênesis, tá? Porque nós estávamos muito longe de Deus. O pecado faz isso. Mas a criação nos conduz à redenção. E quando você olha para a gente, você tem que sair com o seu olhar, com a luneta espiritual, você tem que ir lá no Calvário.
Deus está fazendo aqui é o resultado de lá. Aleluia. Lá. Aleluia. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós saímos do lamaçal. O salmista diz: Deus nos tirou de um charco horrível de lodo. É aquela história do filho pródigo. Ele está no chiqueiro. Se ele está tentando comer comida de porco, é um chiqueiro. Ele está na lama. O estado dele é lama. Só que ele levantou a minha e voltei com meu pai. Direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Resolveu, saiu da lama. O dia que você sai da lama e volta para a casa do Pai, foi o dia da redenção. Ninguém pode bater no peito aí, o cara pode cuspir fogo e arrotar a brasa. É tudo Jesus. Eu posso pregar, pode cair fogo, pode ver anjos, os irmãos podem, eu já sei, eu não sou nada, eu não consigo fazer nada, meu irmão. Eu já estou vacinado com esse negócio. Ô irmão, você prega muito. Prego nada, rapaz. Ovelha sua. Tem dia que você vai ver eu pregando com o voo cair, mas tem dia que você vai expulsar eu pregando. Porque a glória de Deus não é eu que. Tem dia que você prega que até você está com tanta fé que até morto ressuscita. Até os crentes mais ruins da igreja. Porque tem crente ruim mesmo. Ruim para dar glória, ruim para ser fiel. Meu Deus! Tem crente que os irmãos, você vê que o irmão está esgarrado. Essa vez o irmão aqui falta estourar, tanto grito, ele grita: receba milagre! Soa. E o irmão está assim, aonde? Abrindo a boca com som. Então, tem uns crentes ruins mesmo, crente ruim. E fogo aceso, tá? Sabia? Agora, tem dia que esse crente ruim. Tem dia que esse crente ruim vai respeitar a unção de Deus que está na tua vida. Até ele vai dar glória a Deus e chorar. Porque tem um dia que Deus fala assim: vou marcar esse ponto. Você nem espera. Eu preguei muitos anos atrás uma mensagem chamada O De Repente de Deus. Tem dia na vida de quem ora, na vida de quem lê Bíblia, que você parece: rapaz, não tem nem mensagem para pregar, não estou sentindo nada. Você sai de casa sem mensagem, achando: meu Deus, vou fazer o que lá? E olha que você lê a Bíblia, parece que não tem nada. Aí Deus, agora eu vou provocar um de repente. É aquilo que nem o pregador, nem quem está ouvindo está esperando. É Deus que fala: vou provocar um de repente. Isso aconteceu em Atos 10. O de repente de Deus. Lógico que não é só em Atos 10, mas tem vários textos. Que é aquilo que acontece de súbito, quando ninguém espera. Né? Aquele culto que os irmãos veem assim: é mais um culto. Normal. Acabou o culto, vamos para casa, e Deus fala: hoje eu vou pegar você. De repente. Quem atraiu a presença de Deus para a casa dele? O centurião. O pessoal não vai falar muito o nome dele, não. Cornélio, né? Por causa do chifrudo. Mas o Cornélio é força, mas força por causa do chifre. Cornélio é chifrudo, aí ninguém fala: esse negócio de Cornélio é chifrudo, nome feio. Não. É o centurião que atraiu a presença de Deus para sua casa, porque ele orava muito. Era temente a Deus, dava esmola. Sem ninguém ficar falando, tem que dar, ele dá. Porque quem quer dar, irmão, não precisa ficar envelado. Vai dar. Olha, irmão, eu tenho uma bênção aí para você. Tem irmãos que falam: nunca chega essa bênção está vindo da onde, irmão? Não chega. Ó, está vindo uma bênção aí para você. Nunca chega. Quem quer abençoar, abençoa mesmo. Aí o céu entendeu que ele estava dando de coração, delegado de poderes divinos, o anjo desce. Cornélio, a sua oração e a sua esmola subiu como memorial diante de Deus. Ele curva diante do anjo e faz saber as palavras dessa vida. E outros falam: prega para mim, anjo. O anjo diz assim para ele: olha, eu vim trazer essa boa nova, dizendo que chegou no céu, mas a mensagem não está comigo não.
A mensagem está com um homem lá em Jope. Ele está em Cesareia, tá? Marítimo. Manda alguém chamar ele para te fazer saber todas as palavras dessa vida. O anjo desapareceu. Rapidinho o Cornélio chamou 2 servos dele, um soldado e virou. Ou de repente Deus. Resumindo, demoraram, chegaram lá. Pedro já vivia em jejum. Ele sobe no telhado, no terraço, começou a ter fome. Já está em jejum, se está tendo fome, está em jejum. Mas vamos preparar algo aí que eu vou ficar orando aqui. Hoje nós marcamos para jejuar. Eles marcaram para almoçar. Porque já vivia em jejum. Aí quando Pedro está lá, Deus dá um arrebatamento a ele sem jeito. E abre o olho assim, já não vê. Você que soube. Sua mente de olho aberto. Você que soube. Você consegue ver coisa espiritual. Aí foi o que aconteceu com Pedro. A mente deles, o ambiente subiu e ele começou a ver. Na visão dele, ele viu um lençol descendo, ele está na casa. Segundo os pesquisadores, ele não podia nem estar lá como judeu, mas ele é igreja. Porque o Simão é curtidor, ele curte cor de alguma coisa, pele de animais. E o judeu não podia frequentar esse lugar, mas está lá. De repente abriu-se as comportas e vai descendo todos os tipos de animais que aos judeus não era lícito comer em Levítico. E uma voz bradou: levanta, Pedro, mata e come. Não, Senhor. Nunca, jamais coloquei coisas imundas na minha boca. Aí vem a segunda vez. E Pedro ainda resistindo, quando recolheu para o céu. Quando ele acabou de ter a visão, alguém chama Pedro, até alguém te chamando ali. Aí o Espírito de Deus falou: não resiste, vai com eles. Pedro desce, manda os irmãos entrar para dentro, espera, no outro dia eles vão. Chegou lá, Cornélio é bobo, chamou o vizinho, chamou familiares. Vem para o culto que eu. Vem para o culto. Vem para o culto. E o céu falou: eu vou surpresa. Porque o capítulo 10 é o mesmo cenário do capítulo 2, tá, irmão? Só que o capítulo 2 foi para 120 judeus. Morrido judeu. O capítulo 10 não tem como calcular. Mas ali foi para gentios. É o mesmo. Aí Pedro começa a falar. Poder de Deus, Deus de surpresa, né? Pedro começou a falar como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando tudo. Bom, nós somos testemunhos oculares. Que está falando? Aí começou a falar do Calvário, do Madeiro. Quando Pedro falava isso, Lucas registrou essa frase assim: e caiu sobre todos que ouvia a palavra de Deus, o Espírito Santo. Essa fala de Lucas não é comum em Atos. Lucas ele usa: o Espírito foi derramado, o Espírito encheu, o Espírito guiou, o Espírito parou. Parou no caso do Paulo, né? Não vai. Então essa fala de Lucas é inédita. O Espírito caiu, ele não fala isso. Aí a gente vai estudar por que Lucas ele diz que o Espírito caiu. Porque tudo aquilo que cai é inesperado. Se você estiver andando ali, aqui, se você cair, você esperava cair? Não. O que cai é inédito. O que cai é de súbito. O que cai é surpresa. O que cai é de repente. Pedro está pregando de repente. Nem Pedro esperava, irmão. É o dia que o pregador não imagina. É o dia que quem está ouvindo também não imagina. É hoje. Aí de repente o irmãozinho lá, não sei, talvez Cornélio começou a falar línguas estranhas. De repente quem começou a falar também. E ele não está forçando barra nenhuma, não, nem ele esperava, ué. Jesus começou a batizar um monte com o Espírito Santo. Aí alguém que era judeu também está com Pedro. Olha, irmão Pedro. Irmão Pedro.
Irmão Pedro, aquilo que aconteceu com nós lá no princípio, está acontecendo com eles. Aquilo que aconteceu em Atos 2, está acontecendo aqui com eles. Quem somos nós para impedir o dom do Espírito Santo da igreja? Aí Pedro grita: quem aqui é batizado nas águas? Não, quem quer aceitar Jesus? Isso aí dá uma polêmica depois, porque é a partir disso aí, capítulo, que vai vir o concílio de lá. Porque não tem como resistir. Jesus estava pegando todo, porque a igreja não é de judeu, a igreja não é de gentil, a igreja é formada de tribos, povos, línguas e nações. A igreja é gentil e judeu, a igreja é de negro e de branco, é de feio e de bonito. A igreja não é isso, porque é de Jesus. Então Deus encheu a igreja ali mesmo, mas foi a partir do de repente. Então Deus, ele provoca o de repente, tá? Deus, ele provoca de repente. Agora vamos adiantar aqui, irmãos. A procedência do homem e da mulher. Adão e Eva. Qual é a procedência do homem e da mulher? Vamos ver aqui. A criação do homem e da mulher. O ápice da criação de Deus. Tudo quanto Deus criou, o ápice da criação de Deus é o homem e a mulher. Quando Deus cria o homem e a mulher a partir do homem, todas as coisas já tinham sido criadas. Sabia disso? Porque Deus ia sustentar esse casal com aquilo que já existia. Porque Deus nunca vai criar algo para te sustentar. Deus já criou, só que a gente não vê. Problema nós é as crises que vêm. E às vezes a gente está que nem os discípulos. Os discípulos, eles fazem isso aqui. Quando Jesus vai multiplicar os pães e peixes, o lugar é deserto, as horas estão avançadas, não tem lugar aqui para comprar pão. E outro fala: não tem padaria aqui por perto. Aí de repente Jesus olha, começa a experimentar eles. Aí de repente olha: mestre, aqui tem um rapaz, um moço aqui, ó. Tem 5 pães e 2 peixes. Aí alguém diz: mas o que é isso para alimentar a multidão? Entregou a mão de Jesus. Jesus agradeceu, e a Bíblia diz que os 5 pães e 2 peixes multiplicou, alimentou a multidão, e sobrou ainda. O discípulo: uau! Que isso! Esse é o meu Jesus. Jesus, né? Se fosse hoje, Jesus é o cara. A turma de hoje, né? Rapaz, Jesus é, o pessoal ia ficar: esse Jesus, ele é demais, rapaz. O que ele fez? Ele é Jesus mesmo, rapaz. Esse daqui é o Filho de Deus. O que ele fez, rapaz? Isso é quase 18 horas da noite. Aí Jesus, ele vira para os seus discípulos, porque o povo: rei, pode ler João capítulo 6. O povo começou a gritar: rei. Jesus é nosso rei. Começou a gritar. Queria promover ele a rei. Se queria, começar a gritar: rei. Aí Jesus, ele era rei, mas não gostava disso. Jesus não gostava de bajulação, de negócio. Ele era, e olha que ele era. Jesus era famoso, mas fugia da fama. Diferente de hoje. A fama que Jesus rejeitou, os pregadores estão pegando para eles aí. Aí Jesus, ele é. Só que ele rejeita. Tem para onde ele vai? Ele precisa dizer: ficai-vos aqui, atravessa o mar para o outro lado, que eu vou para um lugar orar. Jesus começou a orar coisa de aproximadamente 19 horas. Está aí orando. E Jesus não gostava de sair de oração. Orar com Jesus era vento, tá, irmão? Esses irmãos aí que gostam de roncar bonito. Orar com Jesus, você vê que Pedro não aguenta. Nem uma horinha ele aguenta. Jesus só não aguenta falar comigo 1 hora. Não é que Jesus orava só 1 hora. A gente não aguentou 1 hora. Aí Jesus está orando. Quando a Bíblia fala assim, as horas avançadas na cultura judaica, é que o sol só está se pondo
e na cultura dele o sol se pôr no outro dia. Então, a partir das 18 já começa a contar a vigília. Aí Jesus começou a orar. Ei, Jesus que orava. Na cultura judaica eles vêm de oração, oravam 3 vezes ao dia. Agora Jesus surpreendeu eles, porque Jesus orava diferente e orava muito. Eles eram acostumados a orar de manhã, de tarde e de noite. Jesus orava. Ia de manhã, só saía no outro dia da oração. Os discípulos, o que é isso? Me ensina a orar como o Senhor ora. E eles viam o judeu, eles viam as pessoas orando, né? Na cultura judaica, os religiosos oravam, era uma oração de afronta. Eles oravam de manhã: Senhor, eu te agradeço por não ter, eles judeus, né? Por nós não termos nascido escravo, gentil nem mulher. A oração dos hipócritas. Aí de repente Jesus ele ora assim: Pai nosso que estás no céu. Mas o que é isso? Ninguém chama Deus de Pai, é só esse camarada. E eu ouvia, né, voz que dizia: esse é meu filho amado, ele quer me comprar. Então essas coisas tudo mexeu com eles. Aí Jesus ele vai para orar. Estou falando após a multiplicação e do pães e peixe. Ele está orando. Vamos colocar aí que Jesus começou a orar às 7 horas da noite. 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite. Está orando. 1 hora da manhã, está orando. 2 horas da manhã, também está orando. Quando dá umas 2 horas para 3 horas, entre 6 horas, Jesus resolveu, ainda era noite, sair da oração. Ele resolve sair da oração. Então nós temos aí, no mínimo, Jesus orou 9 horas aquele dia. Enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam enfrentando um vento forte, contrário, no mar. Por quê? Eles iam para atravessar o outro lado, mas o vento não deixava. Puxava eles para trás. Então qual é a mensagem que nós entendemos aqui, irmãos? Lá vem Jesus da oração. Ele levando da oração, não tem barco ali, ele levou andando mesmo. Começou a andar sobre o mar. Jesus está andando sobre o mar agora. E não andou pouco, tem pouca, porque tem gente de Jesus andando no mar, irmão. E está andando, que está achando que é pouca coisa. Jesus andou quase 6 quilômetros de distância, sem afundar. Lucas, João fala isso. De 25 a 30 estágios. Ele vai andando. Quando ele avista o barco do discípulo, ele já sabia, né, da sua visão. Os pescadores que não tem nem 9 horas que estavam dizendo: Jesus é o cara, rei, Jesus é nosso rei. Eles estavam gritando lá. Tem nem 9 horas que estavam gritando: Jesus é bom demais. Servir Jesus, o negócio é diferente. Quando vem Jesus, meu irmão, eles estão passando por vento, frio, noite escura. Eles: cadê Jesus que não aparece? Porque o vento, a dificuldade, faz as pessoas deslumbrar com Jesus, tá? Porque tem gente que é o seguinte: Jesus só é o cara quando o negócio está bom. Quando o vento começa a soprar, quando o bambu começa a gemer, cadê Jesus? Só que Jesus está se aproximando. Quando Jesus visualiza o barco, e o barco, quem está dentro visualiza Jesus, começou um desespero dentro do barco. Um toca no outro. André, Tiago, João, gente, Tomé, é um fantasma, gente, é um fantasma. Não tema, sou eu. Mas continuava gritando: é um fantasma, é fantasma, é fantasma. A sorte que Pedro vai ir, Jesus vai se revelar. Só que o que nós aprendemos aqui, irmão? O que nós aprendemos aqui? Porque tem gente que só conhece Jesus. Jesus é o cara. Jesus é rei. Jesus é top. Jesus é bom, Jesus é lindo.
quando tem multiplicação. Quando o vento sopra, Jesus vira fantasma para eles. O vento está soprando, cadê Jesus? Jesus está logo ali, é o fantasma. Jesus só quando o negócio está bom para você. Agora quando o vento sopra, quando o negócio está te puxando para trás, é fantasma? O que é isso? Tem gente que está vendo Jesus como um fantasma diante da situação da tua vida. O que é ser um fantasma? Aquilo que não existe. Jesus só existe para muita gente quando o pão de cada dia está na mesa, está bem pregado, o negócio está bom. Agora, quando o vento sopra e Jesus fala, cadê Jesus? Vira fantasma. Aleluia. Agora é Jesus, meu irmão. Ele é muito mais. Estou falando de providência. Providência. Antes de Deus criar o homem e a mulher, Ele já tinha providenciado. Então, eu tenho que acreditar nesse Deus independente da situação. Está muito bom, Ele é Deus. Está ruim, Ele é Deus. Passa que nem os dois exemplos. Para mim, no Velho Testamento, os dois maiores exemplos de adoradores incondicional, Jó e Abacuque. Jó virou. E olha que a mensagem é de morte. A última mensagem que chega a ele, o vento bateu nos quatro cantos da casa de Jó. Gente, coloca ele sentado aqui. Pega um copo de água com açúcar que ele não vai aguentar, não. Conjectura. Ele não vai aguentar, porque, meu irmão, perdeu um filho, já dói. Um amigo. Se você tem um amigo de verdade, morreu o seu amigo, pelo amor de Deus, você chora demais. Imagina perder 10 filhos de vez, rapaz. Não tem filho mais. Você acha que o diabo não está ali, não? O texto mostra para nós que o diabo está pertinho. Não é só o diabo. O diabo é a cúpula dele, um monte de demônio. A plateia do mal, né? Agora ele pega. Já está tudo ali fazendo assim. Agora ele pega. Agora Deus não perde, né? Deus já sabe. A última notícia é de morte. O vento bateu nos quatro cantos da casa, irmão. E só eu escapei para te trazer essa notícia. Seus 10 filhos estavam lá dentro e morreram. Quando falou isso, o diabo agora ele quer. A Bíblia diz que Jó não está deitado. Quando ele ouve isso, ele cai prostrado no chão. Agora esse miserável pega. O diabo xingando, né? Eles xingam. Agora ele peca. Agora não tem jeito. Jó, ele rasga suas vestes. Rapa sua cabeça. Tudo é significado ali, tá? 5 atitudes que Jó fez que deixou o diabo envergonhado. Ele cai no chão. Ele cai no chão. Rasga suas vestes. Rasga a sua cabeça. E fica prostrado. O que é prostrado? O cara no chão. Não estou falando, já está do jeito que a gente gosta. Eu já gosto disso. Já está prostrado. Agora ele é nós. Vencemos Deus. Pela primeira vez na história, vencemos Deus. Nós somos o capeta mesmo. Dando mutilação e desgraça, né? Porque mutilação e graça é nós. O diabo vencemos. De repente, Jó é livrado. Nu eu saí do ventre da minha mãe. Aleluia, Deus. Nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus me roubou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não atribuiu culpa a Deus em nada. Mas calma aí, Jó. Você está perdendo tudo. Mas eu não perdi Deus. O diabo fica doido, porque é um adorador incondicional. Enquanto tem tudo, ele adora. Porque o diabo, o problema do diabo era também, né? Se eu cercar aquele de bênção, se ele vai para lá, tem bênção para cá, aí eu vou te adorar na bênção. Aí Deus tira tudo para você ver quem é ele. Porque é o mesmo que o adorador incondicional. Tirou tudo aí, diabo.
que ele está fazendo, diabo? Não tem nada. Deus me deu, Deus tomou. Bendito. O diabo ficou com a cara no chão, envergonhado, rapaz. Envergonhado. Porque o diabo estava querendo, dando palpite que ele ia fazer isso, mas Deus só sabia quem era ele. Adorou na prova. Aí tem uma macumba também, ainda que não haja fruto na videira, ainda que produza, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Acabou. Posso perder tudo, mas não perco a minha adoração a Deus. É isso que Deus quer, meu irmão. É isso que Deus quer que a gente aprenda. Porque o ápice da criação é o homem e a mulher. Só que Deus já tinha providenciado tudo antes. Tudo que eles precisavam já tinha. Porque eu tenho que aprender o seguinte: Deus, ele é Deus de providência. Por mais que a gente não imagina, Deus, ele é o Deus da providência. O ápice da criação. Olha, pouco menor o fizeste do que os anjos. Isso é o homem. Isto é, no que tange ao homem, o Senhor criou em expressão, estrutura pessoal e poder um pouco inferior aos anjos. Os homens, estrutura, poder, eles são inferiores aos anjos. Isso em todos os aspectos, irmão. Os anjos celestiais e os anjos infernais. Então, o homem natural, se ele bater de frente com um anjo de Deus ou com um demônio, ele está lascado. Nossa sorte, quem está em nós é muito mais do que os anjos. E de glória e de honra o coroar. O homem é a coroa da criação de Deus. Pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ou seja, no entanto, elevaste-o de virtudes, talentos, dignidade e respeito, feito distinções e nobreza. Mesmo que nós somos pequenos, nós somos a coroa da criação. Glória a Deus. Por isso que os demônios ficam doidos. Não é com crente, não, com a humanidade. Vamos. A coroa da criação de Deus somos nós, não. Deus nos muniu de uma. Glória a Deus. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Ou seja, destes ao homem autoridade e poder sobre tudo quanto procede de suas ações seculares, e de sobre tudo quanto há na terra, criaturas vegetais e minerais. O homem tem poder. Por isso que eu não concordo com esse negócio de ficar parado. Eu não consigo sair do crack, porque é um escravo do pecado. Agora, se você colocar assim na mão de Deus, você tem domínio sobre tudo, irmão. Tem domínio. Irmão, eu estou tirando a carteira de habilitação. Parece que entra um monstro ali. Quando eu pego no volante, falei: Deus te deu capacidade para contar isso tudo. Falei isso para a menina. É sério mesmo? Sério. Confie em Deus. E vê aquele volante com um pente que você pintou o cabelo, domina aquilo. Acabou. O carro só vai onde é que você quer que ele vai. Quem controla é você, ué. Avião, pisou no freio, tem que parar. Acelerou, ele vai ter que andar. Então quem domina é você. Não é só nisso, em todos os aspectos. Deus criou o homem, ele deu autoridade de domínio. Até os animais sabem. Pensa nos animais predadores. Vamos transferir nossa mente agora. Vamos lá para a África, na savana. Lá tem leões lá que é terrível, irmão. Leões que o rugido coloca a gente para correr. Mas quando eles veem a presença de dois homens, os leões correm. Você não vê não? Reportagem. O camarada, eles esperam a leoa caçar, matar a presa, eles vão lá tomar a carne dele. Da leoa, os índios, uma tribo lá, e não vai com um fuzil nem nada, vai com um pedaço de pau. Tem
Então, meu irmão, tem 10 leões ali. O cara com um pedaço de pau não resolve, mas é o domínio de Deus que colocou sobre os homens. Glória a Deus. Vamos lá. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Nota, o ser humano foi criado para ser o maior e mais distinto santuário terrestre de adoração a Deus. O homem, a coroa da criação de Deus, é o ápice da criação de Deus. Deus, através da minha vida, é glorificado? Lógico que é. O que é a coroa da criação de Deus? É que está no ápice, né? Agora, todo mundo tem que saber. Todo homem tem que saber. Por mais que seja coroa da criação de Deus, o barro, todos nós somos barro. Tem ninguém melhor do que ninguém. Tem dedicado. Não, às vezes você dedica mais, você vai mais longe, mas bater no peito, eu sou melhor do que fulano. Isso é complicado. O barro da criação. Vamos lá. Que tipo de barro usou o Senhor para fechar o processo da criação com chave de ouro? Que tipo de barro? Algum punhado de lama preta sem vida? O que Deus fez? Qual foi o barro que Deus pegou para criar? O barro usado por Deus foi um tipo de barro extremamente rico em sais minerais, tais como o barro que o homem foi criado tinha isso aqui, ó: ferro, iodo, magnésio, silício, silicato de alumínio, que é a substância que possui alto poder terapêutico. O barro usado pelo Criador é uma espécie de argila vermelha. Por isso que a palavra Adão vem da palavra Adam, que significa barro vermelho. Vermelho. Ó, e eu vou te falar, tá, irmão? Essa palavra aqui, ó, ela tem uma conotação que chega a Davi, tá? Davi era ruivo, cabelo vermelho. E na cultura dos judeus, isso aqui vai agravar muito. Quem nascia com essa cor vermelha lá era um símbolo de bênção ou um símbolo de maldição. Davi, ele era ruivo, ficou vermelhado. Indicando para, ó, essa argila, ela é indicada para tumores, infecções. É um tratamento diferenciado dessa argila. Cutâneas, mal cheirosas, fluidos, tóxicos, secreções digestivas, ó, nas feridas e no aparelho digestivo, revitalizando a parte doente do organismo humano. Você vê que a nossa geração, estou falando de geração de coisa de 25 anos atrás, a gente ficava que passava mal, esse negócio todo, mas o recurso era um pouco mais distante do que hoje, mas você vê que nós não ficava tão doente como muita gente hoje. É verdade. Lembro que eu jogava bola debaixo de chuva e não ficava gripado, porque só rolava na lama, irmão. É verdade, né? Ficava só debaixo do cano lá nos Velhos de Chieta, lá na lama, sentado, fazia, e aquilo ali parece que não, mas aquilo ali está aumentando a nossa imunidade. Isso aí. E é recomendado pela medicina, é recomendado que de vez em quando você ande descalço em lugar de barro. Sabia disso? Inclusive, é só para estar ouvindo ali, diz que em Guarapari tem um lugar lá, né, que o Zico vem aí numa praia lá, que é desse negócio aí. Tem, porque aumenta a sua imunidade. Existem feridas que ela é tratada com isso aqui, ó. Guarapari tem um negócio aí que tá falando. A praia lá, não, lá eu acho. É. Não, porque tem um
Eu não cheguei a ficar ligado, não, mas acho que não. Deve ter mesmo. Porque tem tratamento. E é caríssimo, tá? E a malha preta, o chinês vem aí, parece que é caro mesmo. O chinês que fez mais, o chinês e pessoal. Essa argila vermelha aqui, um pedaço dela, se for original, diz que é caríssimo. A pessoa dá banho, toma banho, né? Então, um tratamento. Por quê? A natureza do homem é isso aí. Fisicamente, nós somos barro. Barro mesmo. Você toma um banho certinho. Meia hora depois você passa a mão assim, ó. Isso é verdade, né? Mão não, mão não vai ser na sua mão não. Pega um lenço, passa aqui, ó. Você vai ver como é que vai ficar tudo. É verdade. É a camisa branca minha meia cheia de carrinho. Sabe o que é? Não vai precisar não. É. Um carro lá dentro da minha camisa, ela falou, mas essa camisa aqui é nova e tá suja. Mas aqui assim, essas partes aqui, sujou. É esquisita, pai. Vai, brinquei comigo, não. É a camisa fica Ó, esse barro vermelho, ele é sedativo. Ele é relaxante. O tratamento ele faz isso. Enfim, esse tipo de barro possui ação curativa, medicinal, analgésica, desodorizante. Ou seja, tira o motor, o mau cheiro, né? E aí? Eu morava em a gente tinha muito desses barros aí, então, isso aqui é tratamento que eles fazem. Não é fácil, não. E essa é só madame, né? Não, tem que ter dinheiro. É o barro. Então vamos ver aqui os elementos químicos encontrados no corpo humano. Assim como a Terra possui elementos químicos, o ser humano tem. Olha o que tem no ser humano aqui. Estuda. 65% de oxigênio está no corpo humano, 18% de carbono, 10% de hidrogênio, 35% de nitrogênio, 2% de cálcio, 1% de fósforo. Esse fósforo aqui, ó, o homem é uma bomba ambulante, tá aí. Isso aqui tudo. Meu Deus, ó. Olha lá. 0,35 de potássio, 0,25 de enxofre, 0,15 de sódio, 0,05 de magnésio, aqui, ó. Ferro. Alguns estudiosos, se você pegar da ponta dos pés até o alto da cabeça, tirando os ferros que há no corpo humano, você monta, você consegue fazer, se não me falha a memória, uma sacola de prego. Sério, o ferro está no homem. Você vê que o seu sangue tem gosto de ferro. Não, você bebe uma água, coloca uma água em um copo e coloca na sua boca. Se tiver feliz, você vai sentir um gosto de ferro. O que é isso? Ferrugem, o cheiro. É por causa do tem ferro. Resumindo, o homem é uma bomba atômica, meu irmão. Composição, isso aqui tem em mim e você, tá? Tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco, dependendo da estrutura do homem. Isso aqui tem. Você vai entender isso aqui? Isso aqui é uma bomba atômica, rapaz. Agora, tudo isso Deus colocou para ter um propósito, tá? Não é à toa. Nota. Há ainda outros elementos que, apesar de importantes, aparecem em quantidade bastante reduzida. É o caso do magnésio, carbonato, iodo, flúor, cobre, alumínio, zinco, tudo tem no corpo. Então, a procedência do homem é esse barro, e é um barro rico em sais minerais. É
só Deus que faz essas coisas. Tudo isso tem um propósito. Gênesis capítulo, falando da criação do homem, Gênesis 1, 26, em português, disse Deus. Essas palavras que eu destaco aqui em azul, é que eu vou mexer nelas. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu não vou ficar lendo o hebraico, porque está transliterado aqui já, tá, irmão? Aqui, ó, vai Omé Elohim, também disse Deus. Assé, façamos. Olha o termo aqui, ó. Façamos. É o assé. Assé é de criar. Adam, homem. Tisselem, imagem. Kidmut, semelhança, imagem e semelhança. Em hebraico está isso aqui, ó, que eu li. Adão, Betsalemenu, Kidemutenu. Que aqui, ó, disse Deus, façamos o homem a nossa, como reflexo representativo, conforme a nossa semelhança, caráter e função do homem. Vamos lá. Etimologia das palavras-chave. Assar, o que é o assé, fazer, preparar, realizar. Quando diz assim, façamos o homem, Deus está preparando, está realizando. Usado amplamente para descrever atos criativos de Deus. Aqui aparece na forma, né, corrotativa. Façamos, que é uma cooperativa, né? Não é um Deus. Façamos, com a ideia de deliberação, né? Aqui Deus não está trabalhando sozinho, porque Deus não gosta de trabalhar. Ele pode, mas Deus nunca trabalhou sozinho. Adam, homem, que é o Adão, aqui ó, Adão, homem. Este homem aqui, em nível de Adão, é o homem ligado ao barro, ao solo. Humanidade, porque a partir de Adão virá toda a humanidade. Então, o homem não vem do macaco, o homem vem de Adão. A humanidade começa dele. Relacionar-se com terra, Adão, que é relacionado com a terra. Esse relacionado com a terra aqui é a ideia que o homem vem do solo, é o pó. Só que só isso não. Olha o homem de Deus, varão de guerra. Aí vem aqui, ó, essas duas palavras aqui, nós vamos mexer nelas, ó. Tisselém, imagem, selem. Essa palavra tisselém, ela pode ser aplicada aqui. Hoje eu não vou explicar não, mas eu vou explicar melhor. É imagem. Só que essa palavra aqui, ela pode ser tanto usada para o homem como imagem de Deus, ou para imagens esculpidas. Vocês lembram que quando a Arca da Aliança é levada, eles fizeram imagem de rato? A palavra ratos, imagem de rato ali, é a mesma palavra usada para Adão, Tisselém. Ou seja, no desdobramento da palavra Tisselém para homem, também aparece a imagem de rato. Quando você adora a Deus, é a imagem do homem que Deus criou. Agora, quando você adora ele, você é a imagem de um rato. Deus te vê como um rato. Vocês estão entendendo isso? Ou você é homem ou é um rato. Eu vou mostrar isso aqui lá na frente para vocês. Ó, imagem, imagem, homem, formas, ó, sugere representações ou reflexos, frequentemente usado para ídolos ou figuras visíveis. A imagem, eles fizeram imagem de rato. Aí tem um desdobramento na que fala: se você adora a Deus, você é a imagem de Deus.
Agora, se você não adora a Deus, adora outras coisas, isso é a imagem de um rato. Eu dou uma mensagem, né? Eu vou pregar o homem ou o rato. Que imagem está refletindo em você? Se é um homem ou é um rato? Os irmãos vão achar que é bobeira. Que nesse dia eu estava falando para os irmãos, para as irmãs, dando aula. Porque tem gente que não gosta. O Amós, ele é roceiro, irmão. Ele é da roça, mas é homem de Deus. Ô Amós, você é discípulo de quem? Meu pai não foi profeta, né? Não sou, nunca estudei em escola de profeta, mas Deus me chamou para ser profeta. Quem é você, Amós? Sou boiadeiro e cultivador de sicômoro. Olha minhas mãos, moça, rapaz, da boca camarada só vê aqueles caras dizendo, tipo esses irmãos que vai pegar café, né? Rapaz, tem um primo meu que foi pegar café, você pega na mão dele, parece uma lixa, tão grossa que dá. Mas ali o camarada põe 18, 20, 25 sacos de café por dia. O camarada desde pequeno, pancas, ele mora lá em BH, Belo Horizonte. Vem pra cá para pegar café em época de colher. Volta malado para lá, compra carro, compra casa, né? Ele fica a temporada toda. Né? Vem ele mais os 5 que já sabe a mãe. Pega café na brigadeira, não tem. Mas a mão dele é esse aí, ó. A mão dele é esse aí. Ó, imagem. Isso aqui é sério. Demut, semelhança. Imagem e semelhança. Semelhança é uma analogia, refere-se a uma semelhança funcional ou espiritual, mais do que física. Nós somos a imagem do Deus invisível. Então Deus tem olho, Deus tem boca, né? Só que é uma pessoa divina. É uma pessoa divina. Não é uma pessoa espiritual. Deus não é uma pessoa espiritual, é uma pessoa divina, eterna. Aí, já estudar uma pessoa espiritual é difícil, imagina uma divina. Paulo diz o seguinte, olha, o homem espiritual ninguém discerne não, mas ele discerne tudo. Paulo já está dizendo, é difícil saber quem é. O homem espiritual você não consegue não, meu irmão. O espiritual já é difícil. Imagina a divina. A divina que, Senhor, eu vou ali no México, eu já estou lá. Amanhã, Senhor, o Senhor está onde? Estou dentro do avião com você, já estou no México. Já estou voltando com você, mas vou voltar daqui um mês, eu já estou lá, já estou lá. Como é que esse Deus, como é que entendi esse Deus? Não tem como entender, não. Meu Deus. Se Deus falou, olha, eu vou te... Tem um pastor, se me foge da memória, Deus deu um sonho a ele com o uniforme da Vale, trabalhava para terceirizar, ele fala, rapaz, eu sonhei com o uniforme da Vale, será que Deus vai me colocar lá? Acho que Deus vai me colocar. E ele é eletricista, trabalhando na Vale, só que na Vale antigamente os minérios batiam assim, o pessoal tinha que papar, jogar para os trolhos, puxar e jogar nas correias. O irmão olhou e falou, o engenheiro, rapaz, tem como mudar isso aqui, ó. Como é que é? Se eu me permite eu tentar, vai lá, pode fazer serviço, te autorizo. Ele trocou os botõezinhos lá, apertou a máquina, em vez de bater pá, a máquina esticava e ia até lá. Ele inverteu. E já jogava direto para o tório, para jogar para correr. Ele não precisou ninguém ficar se matando mais com pá. Já fazia o serviço. O engenheiro da Vale, não. Vai lá no RH que você está sendo contratado para a Vale, só para mexer com isso. Vai entender Deus. Deus é Deus, né? Deus ele é extraordinário. Ó,
Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Diz que essa semelhança de Deus nós perdemos muito. Possuímos a imagem de Deus, agora a semelhança nós perdemos muito. Pelo pecado. Adão amava 100% como Deus amava, mas o pecado tirou isso dele. Não, Adão perdoava 100% como Deus perdoava. Hoje, perdoar na vida da igreja é uma graça. Vai liberar perdão. Mas tem gente que perdoa, vira e mexe, ele dá. Fulano, eu não vou dar mais esse mole para ele, não. Olha esses caras, esse pessoal casado aí, meu irmão. O que está segurando o casamento é o ágape. Tá? É o ágape. A sorte que tem o ágape. Que o amor quer se avalia no sacrifício. Né? O vento soprou lá, alguém aprontou. Aí houve perdão. Mas de vez em quando, meu irmãozinho, esse perdão é colocado à prova. Pode perdoar, mas estou de olho em você. Deus não é assim não, Deus perdoou, acabou. Já pensou se Deus perdoasse, ficasse fazendo, eu lembro, você roubou, você mentiu, ficar jogando na cara, mas Deus não perdoou, acabou. Era assim Adão. Hoje, não tem mais isso por causa do pecado. Prestemos atenção na redação de Gênesis 5:2. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome de Adão no dia em que foi criado. Nota, o Criador usou o termo Adão para identificar a procedência do homem e da mulher por ele criado. Macho e fêmea. Você viu? Macho e fêmea os criou e chamou o seu nome de Adão. Parece que tem um erro aqui, né? Era uma só carne. Tá? Prestemos atenção. Aqui eu já voltei, vamos lá. Adão, ou Adão, significa ser humano, homem. A raiz, isto é, a palavra de origem de Adão é Adão, que significa solo, chão, terreno, pó da terra. É a origem do homem. Por isso nós vamos ver daqui a pouco que o homem volta ao pó. O espírito, que é o fôlego que Deus colocou, vai voltar dele. Então o homem tem que entender uma coisa. O destino é terra, final. Estava lendo hoje Josué capítulo 1. E morreu Moisés, servo do Senhor. Morreu bem, porque ele morreu como servo. Já precisa você fazer uma grande obra para Deus, que nem Moisés morreu e no final morreu desviado. Pai, Senhor varão. Glória a Deus. Pó, é isso aí, o pó vai voltar. Vira lama mesmo, tá? Isso aqui, ó. 3 dias ninguém aguenta ficar perto. Você conheceu, o Gilmar, você Gilmar não? Que é lá de Jardim Tropical, ele até já congregou comigo ali uma época ali, ele morreu, ficou 6 dias. Achou ele sexta-feira passada. Morreu onde? Aqui, dentro da casa dele, aqui que morava. Depois eu vou te mostrar a foto, você conhece você de lá, ele era esposa da irmã Alzira também, que morreu há muito tempo. Eu tenho que ver. Mas eu acho que o senhor conhece, que ele era de lá. Deve conhecer. Era um que queria ser vereador, mas nunca ganhou. Tá. Depois eu Já estava com bicho já, pessoal. 6 dias já está em decomposição. Foi 8? Foi 8 também? Já estava em decomposição, já estava derretendo. Aí, 8 dias.
Já estava virando lama. Só com a lama fedida, né? Então é o pó. O homem tem que saber isso aqui. Isso aqui a gente colocar na mente, irmão. O dinheiro, a riqueza, a fama, tudo fica e você volta ao pó de onde veio. Então é melhor a gente se ver a Deus. O problema é você morrer errado, morrer. Deus tem misericórdia da nossa vida. Olha lá, aqui é a forma, né? Já falei isso aqui, mas é a forma hebraica, que é para apontar o homem como pó. Todo mundo tem que entender isso, irmão. Por mais intelectual que sejamos, por mais que as pessoas reconheçam, tem lugar que a gente vai pregar que Deus opera. Você prega 2 dias, e vocês te chamam para pregar 2 dias, 3 dias. Tem lugar que Deus te honra mesmo. Às vezes Deus testa a sua fé também, para ver quem é você, que você está ensinando. Às vezes tem irmão que quer te carregar no colo. Tem irmão que às vezes quer fazer um trono móvel para te colocar. Uma liteira, né? A liteira que é o trono de chá. Nunca caia nessa vaidade. Tudo que Deus fizer por você, dê glória a Deus. Porque nós não somos nada. Nós somos pó. Todo mundo é barro. Só tem barro que Deus colocou riqueza. Vem cá, vaso de barro. Colocar uma riqueza. Então não existe grandes pregadores, grandes pastores. Existe uma grande mensagem no barro. Acabou. Se Deus tirar a mensagem, está passando um mendigo ali, Deus vai colocar a mensagem nesse barro aqui. Você não vale nada, ninguém vai querer te ouvir. Você acha que as pessoas param para te ouvir, te convidar aí porque você é pregador? Pô, não é não, rapaz. É Deus colocando a mensagem dentro do barro. Verdade isso. Você acha que as pessoas vão te pedir oração porque você é barro, irmão, né? Que nem ele. Porque Deus colocou riquezas em barro. Glória a Deus. Pô, o que manda é a riqueza que Deus colocou no barro. Todo mundo aqui é barro, mas tem barro que Deus colocou um negócio dentro dele. Acabou. Mas se Deus tirar, não vale, é barro preto, não vale nada. Então nós temos que entender, não podemos bater no peito e dizer que somos melhor do que ninguém, porque todo mundo é barro. Eu prego nas igrejas aí, porque nós estamos vendo um contexto de crente tirado. Nós estamos vivendo um contexto de crente, meu irmão. Deus não pode permitir ele viajar daqui no Rio de Janeiro. Ele comprou uma passagem de 30 dias. Que 30? Quase uns 6 meses antes, comprou barato, está achando que está indo para Nova York. Que ele volta, parecendo que tem peito de pombo inchado lá. Eu fui em Copacabana. E daí? Mas não pode nem gastar lá porque é caro demais. Eu fui no shopping, tá? Meu irmão, ninguém pode se exaltar, se vangloriar. A glória de Deus. Todos nós somos barro. E o barro volta para o barro, tá? Barro volta para o barro. Por isso nós temos que servir a Deus e entender nosso propósito na terra. A teologia da vida natural do homem. Deus está fazendo um boneco de barro, mas o boneco não fala. O boneco não anda. É um boneco, irmão. Só que Deus fala, vou colocar minha vida nele. Acabou. Sem a vida de Deus nós não somos nada. Você pode falar, você pode andar. Sem a vida de Deus em nós, Deus soprou fôlego de vida. Mas tem uma outra vida, que é a vida de Deus em nós. Tem um monte de ser humano aí vivo, falante, mas que não tem a vida de Deus nele. Mas Deus fala, agora esse boneco não fala. Não dá para ficar assim não. Vou colocar minha vida nele, ó. O Criador esculpiu, hein? Esculpir é coisa de arquiteto, né? É de artista. E a palavra grega aqui, ó, é pincel. Deus está. Quando Deus te fez, Deus estava parecendo. Foi mesmo, foi isso mesmo. Deus estava desenhando, esculpindo.
Quem é esse pintor para chegar perto de Deus, esses famosos aí? É nada. Deus esculpiu a imagem do homem, isso é. A palavra esculpir procede do hebraico psel e do grego grifes. Pincel e grife, que é a junção das duas palavras, é imprimir. Deus esculpiu. Aí é uma linguagem atual. Vou imprimir a imagem. Gravar, incutir, estampar. Na madeira, no barro, na pedra, uma forma singular, extraordinária. Singular aqui não é plural. Cada um tem a sua própria digital. Deus esculpiu no barro uma digital diferente de cada um. Ninguém é igual, ninguém também diz. Por isso que todo mundo nasce, tem que gerar um CPF. E o CPF de todo mundo não é a mesma coisa. Não tem como eu dar o CPF dele como falante além do amado, porque cada um tem um CPF, uma digital, isso aqui, ó. Isso é Deus, rapaz. Isso é Deus. E segundo alguns estudiosos, no DNA do homem tem um DNA divino, todo ser humano. Bordar, ornar, ou trabalhar em pedra, madeira, barro, ornar com relevos, imprimir no barro, no ferro. Deus está usando um pincel para formar. Aí é Deus, né, meu? Para formar o homem. O homem foi desenhado pela própria mão de Deus, o Adão. Que privilégio, graças a Deus. A partir de Deus colocou em Eva e em Adão. Não vou fazer mais pelas minhas mãos, não. O que eu fiz, eu coloco em vocês. Crescer e multiplicar. Isso aí, é a ordem. Isso é Deus, tá? Aonde, irmão? Aonde? Hoje, qual é o nome desse camarada aí que cria robô aí nos Estados Unidos? Ele tem que criar a partir de um. É impossível ele colocar um robô para gerar outros robôs. Ele tem que criar um robô, colocar número em séries. Agora, só Deus Aleluia! que colocou a capacidade divina no homem e na mulher. Colocou assim, ó. O homem, eu coloco uma semente. E na mulher eu coloco a terra. Semente na terra gera. Agora, as terra com terra não gera nada. Tá pra cima, entender isso aí, ó. Semente com semente não dá nada. Então, Deus falou, vou colocar o sêmen no homem e vou colocar o útero como terra ali na mulher. O orvalho. Funciona, mano. Pô, aí vem o diabo colocando homem com homem. Coloca essa turma toda. Homem com homem, mulher com mulher, coloca 50, coloca 1 milhão, não coloca 1 milhão numa ilha deserta e deixa lá 50 anos. Assim aí, ó. Vai morrer todo mundo, não gera nada. Homem com homem gera o quê? Pô? Agora coloca um casal. Eita. Olha, Os crentes doidos, hein? Ó, não para não. Ele não quer ser, rapaz. os crentes doidos por quê? Igual o senhor aí. Tem 394. Acabou o bom já. Não, o problema é já mas aí. Agora, Deus ele faz isso, irmão. Você pega um casal, coloca uma ilha aí, pensando que não já tem filho, já quer ser multiplicando. Agora o diabo ele quer confundir a mente. Isso aí tá explícito, o diabo quer confundir. Tem gente que quer. Então Deus fez isso. Aí vem aqui, ó. Deus esculpiu o boneco, agora Deus vai dar vida ao boneco. Ao assoprar dentro das narinas da imagem, 100% esculpida em argila especial, o pó da terra, o Criador comunicou a imagem prévia do homem, não somente vida física, mas sobretudo semelhança moral com ele, vida plena. Deus ele não só gera vida para o boneco andar, o boneco vai sentir o que Deus sente. Esse aqui é o... Irmão, existir é uma coisa, ter vida é outra. Tem muita gente que existe, mas não vive. O que é existir? Isso aqui, ó. Todo dia que você vem para o você vai... Ei, se tirar essa coluna, não tem como, né? Vai ter...
faz outra estrutura. Você vai ter que conviver com essa coluna. Mas você chega aqui nessa coluna, chega o primeiro, você quer o primeiro a abrir a igreja e chega, bom dia, coluna perto do público. Ela nunca vai te responder bom dia. Você pode conversar com ela todo dia, ela nunca vai responder. Ela existe, está aqui. Mas ela não tem vida. Ela não fala. Isso aqui é sério. Deus quer muito mais do que uma existência minha na terra. Deus quer vida. É Ele falar e eu ouvir. Você está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, o Criador comunica a imagem. Deus passou plena, uma vida plena. É óbvio que não tem como calcular o que é Adão, mas Adão tinha uma comunhão com Deus extraordinária. Você vê que a serpente vai falar com a Eva e a Eva não se assusta. O Adão não se assusta. Então eles tinham a capacidade de entender a linguagem dos animais antes. Ou seja, o QI deles era 100% utilizado. Por quê? A sabedoria de Deus estava neles, irmão. Eles entendiam a linguagem dos animais. Entendia. Eles entendiam o Criador falando, ouvia Deus falando de forma nítida. Deus ortogou a capacidade para eles ali no Éden. Isso aqui, ó, vida plena. A Bíblia não mostra quanto tempo Adão vai viver nos domínios do Éden. Mas no período que ele viveu lá, ele desfrutou de uma coisa que é indescritível. É como aquele texto que Paulo fala que foi arrebatado do céu e viu coisas que é inefáveis. Não é lícito falar. É que ele vivia no Éden, meu irmão. O que ele vivia no Éden não tem como, não tem pecado. Quando chegar no céu ausente, é possível nós sentimos a presença de Deus no meio de um monte de gente mentirosa da igreja. Gente safada. Meu Deus! A gente sente Deus no meio de um monte de gente pilantra. Você não é, mas tem um monte de gente aí que dá cheque sem fundo. E o gato? Gato, disso, vai um monte de pilantragem. Você sente Deus? Imagine em domínio que não tem pecado, não tem mentiroso, não tem safadeza. Que vai ser quando chegar no céu, né? Meu Deus. Quem ir para o céu é outra coisa, é outro nível. É outro nível. Ó, nota, a matéria física do homem procede da terra. A vida, ao contrário, é uma riqueza procedente de Deus, do Bara. Bara é criado nada. Deus, que é o invisível. O ser humano é mistério, irmão. Você tem um corpo que toca no visível. Se você anda muito na carne, você fica inclinado para o pecado, que é as coisas da carne, você tem prazer na terra. E quem anda na carne, se falar do céu, ele não gosta. Ele é inclinado. Agora, quando você começa a se envolver com Deus, ora, seu espírito fica acima, e você começa a ficar sensível ao mundo espiritual, você ouve Deus falar com em sonho. Você está andando nas ruas, você vê o mistério de Deus, essas coisas assim, você vê, opa, tem algo em mim que é muito mais do que essa matéria. Né? A nossa matéria é santificada com base na nossa comunhão com Deus. A matéria não é ruim, mas é possível um comedor de arroz e feijão andar na terra, com os pés na terra e com a cabeça no céu. É possível, tá, irmão? Porque o que Deus colocou em nós é terra com espiritual. É o Bara. Nota, a vida plena que adentrou no homem saiu do sopro do Criador. E rapaz, não vai dar tempo eu falar sobre o mistério do Ruach. Não é com ele. Ó, pergunta-se: o Criador jogou unicamente em movimento para dentro do homem? Como identificar a vida no sopro do Eterno? Quais são as riquezas desse sopro? Vamos lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em sua narina fôlego de vida, isto é,
O Criador colocou não apenas respiração dentro do homem, mas sobretudo as riquezas da respiração, o fôlego de vida, elemento chamado vida. E o homem tornou-se essa alma vivente. O boneco agora vai falar. Porque a vida de Deus vai entrar no boneco. Isso é um mistério, tá, irmão? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Deixa eu sair daqui, depois eu volto. Vamos falar só disso aqui para a gente ir embora. Fala esse. Deixa eu pegar aqui. Estou muito demais aqui, rapaz. O legado de Ruá, ou o segredo de Ruá, que não é o legado, o que é isso? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas, aqui ó, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O hebraico da palavra aqui é esse aqui, ó, está ligado a esse aqui, ó, Ruá. O que é Ruá no texto original hebraico? O termo em hebraico Ruá, ou Ruá, que é o grego de pneuma, que é o sufixo, uma revelação ou movimento do vento, geralmente traduzido por espírito. Nas tradições bíblicas mais conhecidas, significa literalmente vento, sopro, respiração. Então Deus, quando Ele sopra, não é simplesmente um sopro aqui. Deus está gerando vida no sopro dele. Ruá, o ar em movimento. O ar em movimento. Então quando Deus sopra ali, entra a ação do Espírito Santo também. O Espírito Santo não atua parado. Então o ar aqui fala do movimento. O homem vai começar a andar. O homem vai começar a falar. Então esse ruar, que é o pneuma, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando o Espírito de Deus ele atua na vida do homem, gera movimento. O ar em movimento. O fôlego de vida é em mim. Então todas as vezes que eu me movimento na obra de Deus, é uma ação do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus não trabalha com nada parado, nada. Ai, meu jeito de adorar a Deus é assim. Assim. Vai que é assim. Vai. Eu já vi doutor rolar no chão. Eu já vi o camarada sério falar, rapaz, meu irmão, tem que ser Deus mesmo para fazer isso na sua vida. E quando eu sinto a presença de Deus, eu não consigo me controlar. Porque o Espírito de Deus faz você chorar, você levantar a mão. Ó, o poder pelo qual Deus age, tanto na criação, quanto na história dos homens, particularmente pelos órgãos dos profetas e do Messias, né? O ag é uma linguagem figurativa para descrever Deus se movendo, isto é, agindo, trabalhando, atuando. Essa atuação não pode ser natural. Quando Deus sopra aqui no homem, o boneco você vê que não falava, o boneco não andava,
O boneco era apenas uma imagem. Agora o boneco levanta. Agora o boneco anda. Agora o boneco tem inteligência, capacidade. Vai colocar nome nos animais e memorizar. O boneco agora, ele louva o Criador. O boneco agora, ele trabalha com o Criador. Por quê? Quando o Ruach chega, que é o movimento, mostra Deus agindo, Deus operando. Quando o Ruach é o vento do Espírito Santo. Quando o vento do Espírito chega no meu irmão, não dá para ficar fã, não tem que fazer alguma coisa para Deus. Eu tenho que pegar uns folhetos daí, eu tenho que evangelizar, não, eu tenho que orar. Eu já viu quando o Espírito de Deus está no meio do irmão falando, não, eu tenho que orar, eu estou orando pouco, rapaz. O pastor Paulo passa 20 anos tentando colocar o irmão para orar. O dia que o Espírito vai. Vou primeiro chegar na igreja para orar. O que é isso, irmão? O Espírito de Deus mexeu comigo, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Volta mais para orar. Esse aqui, ó, agir, trabalhar, atuar. Quem é cheio do Espírito Santo, ele trabalha para Deus, tá? Ó, capacidade, capacitando, ó, o homem através dele, do Ruach, seja impelido a alguma ação profética. No Velho Testamento, quando o Espírito de Deus vinha, o homem ele era impelido para profetizar. É sério, meu pastor? Quando o Espírito de Deus veio, os caladinhos não vão ficar. Oh, glória! Aleluia! Mas, irmão, você fez teologia, aí que eu dou glória mesmo. Porque hoje eles pegam essas teologias baratas e ensinam. Você é teólogo, você tem que ficar andando para lá, não pode ficar andando, você tem que ficar com o microfone aqui. Já vai, coloca o microfone embaixo e colocar aqui, pega esse microfone logo. Tem que pegar uma toalhinha, ficar tipo uma donzela, toda hora. Pelo amor de Deus, meu irmão. O Espírito de Deus não tem isso, não. O Espírito de Deus, você está quietinho no banco, está sentado no seu banquinho ali. O Espírito de Deus vem, você pula, joga a cadeira para cima, não pega ninguém, sai rodando que nem peão. Quando pensar que não, já está com a mão na cabeça de alguém já está chorando, já está entregando revelação, já está babando mesmo, já está gritando. Tá pentecostal diferente, irmão. Porque o Espírito de Deus, quando ele atua, ele pega uma ação profética. Você nem sabe, você coloca a mão na cabeça de alguém, assim diz o Senhor. Um amigo meu, eu falei em Guarapari, isso aqui é sério. Aí diz ele está sentado no banco assim, o Espírito de Deus falou com ele assim: levanta e abraça aquele homem lá. Ele ficou meio acanhado, mas levanta agora e abraça. Ah, ele chegou e abraçou o varão. O varão começou a chorar que nem criança e falar em línguas estranhas. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O irmão não entendeu nada, ele falou nada, só abraçou. Aí terminou o culto. O irmão, meu irmão, saiu lá de casa e falei: Jesus, se o senhor usar alguém só para me dar um abraço, eu entendo que o senhor me ama. O irmão só abraçou ele. O princípio da coisa não, meu irmão, só obedecer a Deus. Abraçou, o camarada ficou chorando, falando em línguas estranhas, porque ele queria um abraço. Um abraço. Isso é Deus que faz essa ação profética. Então não murmura não. Quando o Ruach, o Espírito de Deus atuar, alguém vai entregar revelação, alguém vai entregar profecia. É o Espírito de Deus, não pode ser na carne não, tá? Ó, capacitando com alguma habilidade. Não se assusta que quando o Ruach ele manifesta na terra, alguém que não pregava vai pregar. Aleluia. Vai. Esses irmãozinhos que O Enéas, os meninos, cantavam, e daí anotavam no papel e ficavam lá. Olha, rapaz, tira isso da sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. Começou a memorizar ainda, cantar, roda para tudo quanto é lado. Porque quando o Espírito vem, ele dá capacidade, habilidade, discernimento, palavra de profecia, dom de maravilha. Não se assusta que você vê, que não posso falar, esses irmãos doidos aí. Ah, mano, Deus está te curando de câncer. Você é doido, irmão? Você vai, leva o médico falou que vai morrer. Ele está curado em nome de Jesus. Vai lá no médico. Quando volta lá o médico, rapaz, não tem nada aqui não, o que aconteceu? Um profeta lá falou que ele estava curado, eu acreditei.
habilidades. O Espírito de Deus faz isso, capacitando com habilidade. A capacitação vem dele, ó. O resultado do vento de Deus, que é o Espírito Santo, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, foi o que vive, o homem tornou. Ó, depois que o vento soprou, Deus veio sobre o homem e o boneco ouviu. O boneco falou, o boneco enxergou, o boneco começou a sentir, o boneco começou a levantar, o boneco começou a andar, o boneco começou a glorificar, o boneco começou a pular. Não sei, meu irmão, mas quando o Espírito Santo vem, não tem como não, o boneco fala. Ó, olha aqui o que aconteceu. Lembrou-se Deus, é o Roque. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Que Deus fez soprar o vento sobre a terra e baixou as águas. Nota. Chegou a hora de Deus tirar Noé da arca. Então Deus, pela sua graça e bondade, soprou um vento sobre a terra e diminuiu as águas do dilúvio. Quando o vento de Deus passa, ele diminui a água da tempestade, as tempestivas, né? As águas avassaladoras, barulhentas, assassinas, destrutivas. Aleluia, Deus! Dilúvio, abaixou-te, água que trouxe glória. Tem medo que você está vindo uma onda quando a tua vida para te matar, mas quando o vento vem, ele abaixa. Deus. Êxodo 15:8. E com o sopro dos teus, ó, isso aqui, ó, o mar vermelho, ó, e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos colheram-se no coração do mar. Nota, quando o vento de Deus soprou sobre o mar se abriu e aconteceu maravilha. Quando o sopro de Deus passa, não existe porta que fica fechada, porque Deus é especialista em operar maravilha. Isso aqui é o Moisés falando. Ele fala no 8:11, ele diz assim: quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu entre os deuses? Glorificado em santidade, terrível em louvores, que opera maravilha. Ele está falando aqui, ó. Ou seja, quando o vento de Deus sopra, e Deus não soprou pela boca, não, eu creio, porque se Deus faz assim, ó, secava-se o mar, não tinha mais água lá, não, meu irmão. Então Deus vai fazer fraquinho para a narina, porque pela boca é mais forte o sopro. Ele vai dizer, abriu o mar. Só que Deus não abriu. Eu já expliquei isso para os irmãos. Moisés, o mistério lá que eu falei para os irmãos no começo lá. Moisés não está esperando, é surpresa de Deus, é o de repente de Deus. Senhor, já clamei. Senhor, eu estou no lugar que o Senhor mandou, estou na obediência. O Senhor sabe que eu sou fiel. Estou aqui. O Senhor mandou eu tocar no mar, Senhor. O mar não se abriu. Aí o céu grita, já está aberto muito tempo, vocês vão estar abrindo. Porque tem coisa que a gente faz, a gente quer no momento, né? Aí Moisés tocou aqui no mar, ele toca aqui, porque ele está aqui, o mar vem abrindo de lá para cá. Só que quem está abrindo é Deus. Quero ver que para. Aí, meu irmão, é Deus, é o vento, é o segredo, é o legado. Ó, olha isso aqui, ó. Números 11:31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonize do mar. Cordonize, que vem do mar é peixe, irmão. O vento de Deus trouxe cordonize do mar. É Deus dizendo, da onde que não tem, eu faço nascer, hein? Aleluia, Deus! Vem do mar, talvez vem do outro lado, mas Deus vem para o mar, vem. Ó, e se espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ó. Ninguém tem dificuldade de pegar carne ali não, até criança. Aí que papai, cortaram. Deus espalhou aquilo quase o caminho de um dia. Ó, Aleluia, Deus! quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, quase 2 copos. Tipo, eles pisavam. Que papai, que é isso? De onde vem isso? Veio do mar. Mas do mar vem peixe. Não, mas Deus mandou cordonize, porque quando Deus quer operar maravilha, até do mar ele manda carne. Cordonize. O vento trouxe cordonize procedente do mar vermelho. Isso significa dizer que quando Deus quer entrar com providência, o vento do Espírito traz
Ó, traz de onde é impossível vir. Impossível, isso é impossível. Cordoniza, tinha que vir peixe. Glória a Deus. Jó 27. Quando em mim houve alento, o sopro de Deus no meu nariz. Nota, versículo: não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Onde há sopro de Deus, a santidade. Olha, Jó, está falando isso aqui, ó. Aleluia, Deus. Ele diz que quando o sopro de Deus veio, a língua dele não falava mais iniquidade, não pronunciava mais palavra de engano. Ou seja, aonde Deus sopra, tem santidade. Aonde Deus sopra, não tem fingimento. Aonde Deus sopra, não tem engano. Então a turma aí, Deus, eu estou cheio de Espírito de Deus. Meu Deus. Depois disso, o Senhor, do meio, olha isso aqui, ó. Depois disso, depois de todo o processo, depois de tudo que Jó perdeu, eu quero que Deus venha no fogo. E ó, meu irmão, foi um trauma para Jó, tá? Veio um forte vento do deserto e bateu nos 4 cantos da casa e caiu, morreu seus filhos. Então o vento ficou como sinal de trauma na mente de Jó. Só que Deus vai usar o vento para quebrar o trauma. Sabia disso? O que trouxe trauma para Jó vai trazer vitória para ele. Ó. Depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. O redemoinho revela-nos a soberania de Deus em suas manifestações. Deus faz a pergunta a Jó que até os dias atuais a ciência não respondeu. Né? Aqui Deus começa a fazer pergunta a Jó que ninguém responde. Onde estava tu quando eu criei as estrelas, que é os anjos? Aonde estava tu quando eu coloquei limite no mar e disse, aqui não passa? Já viu? O nível Você passa aqui, meu irmão, nessa praia de Carapé, quando está em maré alta aqui, nessa praia de Jacaraípe aqui, em Camburi, você fala, é Deus que segura mesmo. É mesmo? De que Deus quiser que esse trem passe, vai passar. Você passa de olhos assim, quando a maré está alta, você vê que falta pouco para chegar na areia. Só que Deus colocou limite ali. Daqui você não passa. É Deus que faz isso. Aí vai chegar um dia que Deus vai falar, pode passar. Aí quem mora perto da praia aí tá. Ali o prédio é 1 milhão. Redemoinho é vento forte. Ó, redemoinho é vento forte. Rajadas de vento, tempestuoso, furacões, esse negócio todo. É Deus dizendo para Jó, na tormenta que destruiu a tua família, eu vou te trazer. Depois disso aqui Deus fala para o Jó de forma extraordinária. Tem mais, Jesus soprou. Receba o meu Espírito. Nunca mais foram o mesmo. Então quando o vento de Deus passa no arraial, a história muda, tá? Aqueles que não profetizam, profetiza. É o boneco ganha vida. Irmão, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Semana que vem nós estaremos aqui. O outro está falando não sei se semana que vem o senhor não vai vir. O Tiago vai vir o senhor, né? Você sabe o que é? Que as irmãs estavam querendo fazer um ensaio mesmo aí no dia de segunda-feira aí. Qualquer coisinha vem segunda-feira que vem. Aí eu vou ver lá com a Fátima lá. Aí nós vem na outra segunda. Aí eu vou falar para os irmãos não perder, senão os irmãos vão perder. Eu vou falar sobre o mistério da costela. Mas não é costela aí gaúcha não. Nem a costela de 8 horas. Quem fala de costela de Goiânia. Você conhece essa costela? Rapaz, é top. Meu Deus. Canela, midinha. Ó, nós vamos estudar sobre o segredo da costela. Por que Deus fez a costela? Tirou da costela. Então, vamos entender isso aqui. Aí nós vamos estudar sobre o jardim no Éden. Não é do Éden, não. No Éden. Isso aí. Aí nós já vamos entrar. Para acabar esse negócio aqui, nós vamos entrar na questão do Caim e as gerações de Noé. Depois nós vamos para eles. Senão nós vamos ficar agarrados aqui. Ficar só no capítulo 1. Não estou saindo agora do capítulo 1. Mas só no capítulo 1, né? Porque é exegese, né, irmão? A exaustivo você vai buscando o texto. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Meu pastor, obrigado.